Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, hoje a gente vai estar fazendo o vídeo das perguntas, no sábado, no caso. Saiu um pouco tarde, infelizmente, mas como é o planejado do canal, todo sábado o vídeo eu tá respondendo algumas perguntas aí. E gente, o que está acontecendo? O pessoal tá perguntando muito, certo? Com hashtag Umbanda na frente, que é o que eu peço. Quer que eu faça, que eu traga a sua pergunta aqui no vídeo de sábado? Então o que você tem que fazer? Comentar colocando hashtag Umbanda na frente. Ou quer que eu mande um salve, coloca hashtag Umbanda na frente, tá ok? E se você quer participar, como eu falei, quer participar, coloca hashtag Umbanda na frente de qualquer comentário, tá ok? Hashtag Umbanda. E se você quer acompanhar o canal no Instagram, você já sabe que é @tudo sobre Umbanda, tá ok? Mas não vamos demorar não, porque hoje tá com muitas perguntas, para mim estar respondendo aí para vocês. E outra coisa, gente, veja o vídeo até o final que as perguntas de hoje são interessantes, tá certo? Vamos lá para a primeira pergunta. E quem faz é a Cláudia Pereira. Ela pergunta: pai, me explica uma coisa. Eu carrego de herança Maria Padilha, rainha do cabaré. Estou entrando agora para Umbanda e sempre que procuro só vejo Maria Padilha. Esse é o verdadeiro nome dela na Umbanda ou tem esse comprimento de rainha do cabaré? Beijos. E colocou o hashtag Umbanda na frente, como eu peço. Então, Cláudia, essa questão aí, ela não é nem tanto complicada. É mais para uma pessoa que está começando agora, não entende. Mas eu vou explicar para você. Maria Padilha é uma falange, entendeu? Entre essa entidade Maria Padilha, existe várias outras entidades. Vamos dar exemplo aqui. Existe a Maria Padilha da Sete Encruzilhadas, existe a Maria Padilha do Cabaré, que no caso você disse, e existe Maria Padilha da Calunga, mas o costume, o pessoal sempre chama de Maria Padilha, entendeu? Agora, quando ela dá o nome de Maria Padilha do Cabaré, ela está determinando, tá certo? Qual o seu campo de atuação dentro do mundo espiritual, dizendo assim, entendeu? Mas não, existe sim, Maria Padilha é uma, certo? E Maria Padilha do Cabaré é outra. As duas trabalham na mesma falange, na falange de Maria Padilha, tá ok? Espero que você tenha entendido aí. Próxima pergunta é da Stefanie Novaes. Ela pergunta, colocou a hashtag Umbanda na frente, é o que eu peço, né? Sou médio e vi uma mulher me olhando com um vestido vermelho, era muito bonita, ela sorriu pra mim. Ela era uma pombogira? Isso depende muito, existe muitos médios, o Stefanie, que tem muitas visões. Muitas delas, não consegue se comprovar se é ou se não é uma entidade, entendeu? Isso vai depender muito da pessoa, da pessoa sentir, da pessoa perceber se é ou não é uma entidade. Provavelmente, pela descrição que você deu da mulher, provavelmente seja-se uma entidade. E isso é comum, viu, gente? Isso é muito comum, as entidades aparecerem para certos médios, principalmente para quem tem este dom, que é o dom da vidência, não da clarividência, mas que tem o dom da vidência, entendeu? Isso é comum, é normal. Próxima pergunta é do Janderson Castro. Ele coloca a hashtag Umbanda na frente e pergunta: sonhar com Exu de costas para mim e dizer seu nome para mim no sonho, o que significa? Então, questão de sonho, gente, o sonho ele pode ter vários significados, entendeu? Mas aqui no seu caso pode ser o quê? Pode ser que o Exu esteja querendo te mostrar, alguma coisa, provavelmente deve ser isso, ele querendo te mostrar alguma coisa. Eu acho, na minha concepção, que eu não entendo muito de sonhos, certo? Mas na minha concepção, creio eu que significa isto. Ou então, provavelmente, como eu já havia respondido para você nos comentários, você está, vamos dizer assim, devendo alguma coisa. Não eu falo dever, assim, de dever mesmo para Exu, mas você deve estar, como que eu vou explicar melhor? Você deve estar, se afastando um pouco de Exu, ou você tem que procurar mais Exu, pode ser isso.
entendeu? Ele querendo te mostrar que ele tá ali. Ele tá querendo te mostrar que ele tá ali, para você não virar as costas para ele. Próxima pergunta é do Felipe Azevedo. Ele pergunta: pode mulher ajudar o seu marido a limpar um altar de umbanda? Essa pergunta é interessante. Então, gente, vamos dar um exemplo aqui. Eu sou o pai de santo, né? Eu tenho a minha esposa. É correto ela ajudar eu a estar limpando o altar do terreiro? Tá limpando o terreiro, o altar? Sim, é correto, gente. Limpar, tá ok? Limpar, somente isso. Agora, tem certas obrigações que somente o pai de santo vai fazer. Aí ela não pode estar ajudando. Igual as firmezas, entendeu? Aí vai ser só o pai de santo. Mas a limpeza em geral, vamos dizer assim, a limpeza em si, não tem problema algum. Ela tá limpando, ela tá ajudando ele a limpar. Como não só ela, como os outros filhos de santo também podem fazer isso, podem estar ajudando a fazer a limpeza, tá ok? Agora, certas obrigações tem que ser o pai de santo, tá ok? Próxima pergunta é da Valquíria Carvalho. Ela pergunta: pai, meu caboclo pediu para mim fazer uma guia de verde, né? Uma guia, um colar verde. No caso, ele mesmo não pode cruzar. O correto é deixar que minha mãe, com a sua cabocla, cruze essa guia. Fala aqui do Rio de Janeiro. Um salve, pessoal do Rio de Janeiro aí. Então, Valquíria, não há necessidade de você entregar para caboclo, para cabocla, né? Da sua mãe de santo, não precisa. Você pode entregar para sua entidade. Quando eu falei, né, em alguns vídeos aí, alguns vídeos ao vivo, que você tem que dar a sua guia, né, o seu colar para cruzar, ou para o seu pai, ou para sua mãe de santo, ou para uma entidade. Então, gente, se a entidade é sua, ela é uma entidade. Você tem que ter fé nela. Então ela sabe fazer. Então você pode entregar para ela. Você entrega para sua entidade. Não tem problema algum, correto? Próxima pergunta é da Camila Martins. Ela pergunta: pode acontecer de eu estar me relacionando com alguém e quando preciso o Exu não me aparece porque estou com aquela pessoa? Sim, isso pode acontecer. Por que, gente, isso pode acontecer? Aí o povo fala: ah, mas o Exu não quer me ajudar nessa hora importante. O Exu não quer me dar a mão, não quer contribuir, não quer me ver feliz. Não, gente, é totalmente ao contrário. Se o Exu está fazendo isso, se a entidade está fazendo isso, é porque ela quer te ver bem. Mas como assim, me ignorando? Sabe por que ela faz isso, gente? Porque provavelmente essa pessoa não serve para você. Ou se ela serve, a entidade, né, no caso o Exu, tá achando que não sirva. Aí você vai ter que convencer o Exu, mostrar para ele que aquela pessoa é correta, que aquela pessoa vai te ajudar, para que o Exu também passe a gostar dela, correto? Porque, vamos dar um exemplo, a entidade é sua, o Exu é seu, ele quer ver o seu bem. Então, se você ficar com uma pessoa que seja, e aquela pessoa não agradar a Exu, ou o Exu pensar que aquela pessoa vai te fazer mal, ele vai te virar as costas para você, vamos dizer assim, é como se fosse um aviso, entendeu? Isso pode acontecer sim. Próxima pergunta é do Alisson Gomes. Meu nome é Alisson, né? Alisson, sou de São Paulo, SP. No terreiro onde eu frequento, é extremamente proibido o homem dar passagens para pombogiras, nem agrados. Olha para você ver, gente. Nem agrados. Mas sinto essa necessidade de incorporar ela. Sei que incorporar em casa é ruim, mas nesse caso eu poderia dar passagem para ela algumas vezes, já que sinto tão forte a mesma. Então, Alisson, ó, eu já expliquei isso em alguns vídeos atrás, vou explicar de novo. O que acontece? O correto de você estar incorporando é dentro do terreiro. O meu conselho para você? O meu conselho é que você converse com o seu pai de santo, seu sacerdote que seja, e explique para ele a situação. Fala: ó, é assim, assim, assado, eu descobri que homem pode estar trabalhando com pombogira, entidade feminina, não tem problema. Eu tô vendo necessidade de eu trabalhar com a minha pombogira, porque ela tá me cobrando, ela não sei o que, não sei o que. Explica para ele. E se mesmo assim ele falar assim, ó, não tem jeito, aqui a gente não dá passagem para pombogira, em médio o homem, em médio
mas em pessoa assim, masculina, né? Então, não tem outra forma, você precisa trabalhar com ela, do mesmo jeito que você precisa trabalhar com o seu preto velho. Então, algumas vezes, né, você dá uma passagem, somente uma passagem para ela na sua casa, não tem problema, tá ok? Não tem problema algum, mas o correto para você estar incorporando é dentro do terreiro. Isso eu já expliquei. Se você quer incorporar, você tem que ir para o terreiro. Algumas vezes, né, você incorporar em casa, por causa de uma necessidade, que no caso é seu caso, Alisson, não tem problema não, tá certo? Próxima pergunta é do Eduardo Viana. Ele pergunta: é verdade que cada pessoa tem 7 Exus e 7 pombogiras? Então, deixa eu explicar isso aqui rápido, porque em breve eu quero fazer um vídeo explicando melhor sobre isso. O que acontece? A Umbanda, né, a Umbanda, que antigamente, que é aquela Umbanda pura, ela tinha essa concepção, que cada médium tinha que trabalhar com 7 Exus e 7 pombogiras. Essa é a Umbanda tradicional, a Umbanda pura, né, que a gente conhece. Sim, são 7 Exus e 7 pombogiras. Isso é o correto, isso é o que foi aprendido do mais antigo até agora. Isso é o normal. Só que existe tem algumas casas que os filhos trabalham com 20, trabalham com 30, trabalham com 40. Tem uma Umbanda que o médium não tem a coroa definida ainda, que é aquele médium que pode dar várias passagens, né, para várias entidades. Isso depende muito da casa, viu? Depende muito da doutrina. Mas é verdade sim, cada um tem 7 Exus, 7 pombogiras. Isso aqui é a Umbanda raiz, né? Vamos dizer assim, aquela Umbanda raiz. Lembrando também que entre esses 7 Exus, a gente conhece como é o seu chefe, aí vem o segundo, aí você tem o malandro, aí você tem o mirim, aí entendeu? Entra tudo isso, entra todas essas entidades, os seus 7 Exus, entra tudo isso. Espero que você tenha entendido, mas em breve eu vou estar falando mais sobre isso. O Everton, agora ele pergunta: uma entidade pode falar o nome dela em sonho ou se apresentar para o médium? Pode, gente, isso pode acontecer. Já aconteceu comigo. Só que isso, gente, a gente não deve colocar as coisas na cabeça, porque pode acontecer de você se deixar se levar por aquilo e acabar não deixando a entidade trabalhar, tá certo? Se a sua entidade teve a necessidade de falar para você o nome dela em sonho, é porque você estava precisando para alguma coisa. Mas isso acontece sim, é normal, acontece muitas das vezes. A entidade ela só faz isso quando há alguma necessidade, ou você precisa fazer uma firmeza para sua entidade, você precisa do nome dela, entendeu? Às vezes pode ser isso, mas acontece sim e é normal. Assim, normal para algumas pessoas, que isso não acontece com frequência, né? Melhor dizendo. Próxima pergunta, da Caroline Limite, né? De novo, que ela faz algumas perguntas boas aqui no canal. Colocou o hashtag Umbanda na frente, como eu peço. Axé. Bem, eu queria saber por que tem pombogiras que um dos olhos dela é fechado. Estou com esta dúvida, porque a mulambo da minha avó, um olho dela é fechado. E já vi pombogiras de outros terreiros com um olho assim. Você pode saber por que ela tem um olho assim? Então, gente, antigamente se falava, né, que a entidade da Umbanda, ela não podia abrir os olhos. A entidade se dizia, né? Antigamente falava que as entidades não abriam os olhos. Depois de um tempo isso foi acabando, essa regra, essa coisa de tem que ser assim, tem que ser desse jeito, tem que ser certinho. Hoje em dia não existe mais isso. A entidade abre o olho se ela quiser, ela conversa se ela quiser. Isso vai depender da entidade, da doutrina que ela estiver levando. Agora a questão dela ficar com o olho fechado e com o olho aberto, isso também não é normal, tá ok? Não é normal. Normal como assim? Porque o normal é ela abrir os dois olhos. Agora, se caso ela abrir um olho e o outro ficar fechado, o correto é você perguntar a ela o porquê, tá certo? Porque pode entrar em questão de, como é que eu falo, sequela da alma,
que às vezes aconteceu alguma coisa com ela quando ela era viva, né? E ela acabou tendo essa sequela no espírito. Isso acontece, é normal. Muita gente fala que isso não existe, mas acontece, é normal. Também pode acontecer isso aqui, do corpo da pessoa não tá aguentando muito aquela entidade, também isso acontece. E pode também acontecer da doutrina. Vamos dar um exemplo aqui. Eu comecei a desenvolver numa casa, né, onde que eu desenvolvi, que eu sou médium, ali as entidades não abrem os olhos. Naquele terreno, naquela casa, as entidades não abrem os olhos. Qual que é o que vai acontecer com as minhas entidades? Elas também não vão abrir os olhos, porque é o costume da casa, é a doutrina da casa. A entidade ela vai vir fazendo o que as outras entidades fazem, porque é a doutrina, é o costume. Então tem tudo isso. Mas normal, falar que é normal, não. O normal é a entidade vir como nós mesmos, em pé, conversando normal, às vezes muda a voz, é claro, muda a voz, às vezes pode ficar com o olho fechado ou com o olho aberto, mas tem que ser igual nós, gente. A entidade incorporada, ela é igual a gente, tá ok? Espero ter respondido aí você, ô Carolina. Próxima pergunta é da Mari Vidotto, de novo. Ela pergunta interessante também. Quando uma pessoa morre, o que acontece com as entidades dela? Em breve eu voltarei falando um vídeo sobre isso. Deixa eu responder rápido. O que acontece? Quando a pessoa morre, né, a coroa dela, a coroa no caso, as entidades que ela trabalha, ela não pode parar. As entidades delas têm que continuar trabalhando, tá certo? No caso, essa coroa, ela tem que ser passada adiante, tá ok? Ela tem que ser passada adiante. Se caso isso não ocorrer, o pai de santo dessa pessoa tem que fazer um tipo de ritual, um tipo de preparo para que aquelas entidades descansarem, porque ela não vai ter mais um médium para estar trabalhando, tá ok? Então o que acontece? Quando a pessoa morre, aquelas entidades dela é passada para outra pessoa, no caso uma pessoa de sangue, aonde que a gente chama que é a coroa herdada. Eu vou falar isso em breve, mas é isso que acontece. Ou as entidades vão para outra pessoa, para outro médium está trabalhando, tá ok? Ou então é feito um processo, um ritual, é feito um trabalho para que essas entidades descansem. É uma das duas opções, tá ok? Assim, descansem, né? Que as entidades descansem, eu falo que elas não vão ter mais aquele médium para estar trabalhando, tá ok? Próxima pergunta aqui também é da Mari Vidotto de novo. Ela pergunta: qual sua opinião sobre essas misturas de religiões, exemplo Umbanda e Candomblé, ou seja, um Bandomblé? Então, o Mari Vidotto, eu não critico, eu não falo nada. Tem muita gente que acha que isso é errado e tal. Eu acho que se o propósito de tudo, em geral, for ajudar o próximo, for levar conhecimento, for levar, vamos dizer assim, fartura, alegria para os demais, é ótimo, é excelente. Toda ideia é válida, tá ok? Toda ideia é válida. Agora, se for contra tudo isso que eu falei, aí eu discordo. Se for uma religião que, em vez de ajudar, atrasa e critica o semelhante, para mim não presta. Mas um bandomblé é bom, eu já fui em algumas casas e é ótimo, eu gostei demais, demais. É muito lindo, é uma religião muito bonita. É claro que alguns concordam, outros não concordam, isso depende da pessoa. Na minha opinião, eu acho uma religião muito boa. É claro que nasceu faz pouco tempo, né? Eu nem sei qual foi a data, mas entre pessoas que queriam praticar o candomblé e que era de Umbanda, ou que era de Umbanda e queria praticar também o candomblé. Mas é uma religião boa, viu? Um dia, se vocês tiverem oportunidade, vão para conhecer. Próxima pergunta de novo da Mari Vidotto. Ela fez muita pergunta. Como faço para me comunicar com as minhas entidades? Então, falei isso um pouco, né? Vou falar de novo. Existem várias formas para estar se comunicando com as entidades, tá ok? Existem várias formas, vários meios que você pode estar comunicando com as suas entidades. Agora,
eu vou estar falando mais sobre isso mais para frente, porque é um assunto bem grande. Eu gosto dessa forma aqui, ó. Você chegar a se concentrar num lugar quieto da sua casa, num lugar onde você tem paz, certo? Se você quiser ali acender uma vela, você acende. Se você não quiser, você não acende. Você já chegou na frente do altar, ou chegou no pé da sua cama, já rezou, já pediu para Deus? É a mesma coisa, viu, gente? É a mesma coisa. Só que a entidade, aí muita gente se pergunta, muita gente fala assim, mas a entidade não conversa comigo. Eu pergunto para ela, eu peço orientação e ela não conversa, ela não fala, eu não escuto nada. Gente, se você às vezes tem o dom para estar escutando, mas não sabe, não está desenvolvido ainda, o que pode acontecer? Às vezes uma intuição que você tem do nada. Você está andando numa rua, aí vem uma coisa na sua cabeça, fala, não vou passar por aquela rua não, senti uma sensação esquisita. Isso é sua entidade, gente, tentando te comunicar, tentando te falar alguma coisa. Mas como você ainda não tem essa sensibilidade de estar escutando ela, porque isso é normal, gente, isso é normal. Não fica pensando que se você virar um bandista, você vai escutar as entidades falar, você vai andar na rua e ver entidade, você vai passar no encruzilhado e vai ver um Exu. Não, não é assim, gente. Não é desse jeito. Existem dons, existe aprendizagem. Isso depende muito. Mas a melhor forma de comunicar com a sua entidade é você ir lá no cantinho, conversar com ela, pedir, agradecer, que ela vai procurar uma forma de te comunicar. Às vezes um arrepio, às vezes do nada uma pessoa, às vezes uma sensação, um pressentimento, às vezes tudo isso. Às vezes, eu quero sair de casa hoje, mas a sua entidade está te falando para você não sair. Só que você não está escutando. Aí do nada te dá uma dor na perna. Isso é uma forma que ela está te comunicando. Isso eu falo para quem não consegue escutar, tá ok? Mas em breve eu vou estar fazendo um vídeo maior, mais explicativo sobre isso, tá ok? Próxima pergunta agora é do Paulo Ricardo. Ele pergunta: sou da Umbanda, queria saber se tem como trazer Oxalá no terreiro. Ó, falando de Umbanda, tá ok? Falando de Umbanda. De Umbanda, se você fala de Orixá, no caso Orixá não tem como. Na Umbanda não, porque a Umbanda não trabalha com Orixá, a Umbanda trabalha com entidade. Mas existem os caboclos de Oxalá, que são aquelas entidades, né, que respondem a Orixá Oxalá. Então isso sim acontece dentro da Umbanda, né? Não em todas as casas, porque muitos caboclos são, vamos dizer assim, são ainda desconhecidos dentro da Umbanda. Infelizmente sim, são desconhecidos. Nem toda Umbanda é igual a toda Umbanda. Toda Umbanda tem uma diferença, né? Mas o fundamento e o propósito tem que ser o mesmo, gente, que é levar o conhecimento, levar a sabedoria, levar a alegria, o que eu tinha falado antes, tá ok? É isso aí, o Paulo Ricardo. Se for orixá, não vem na Umbanda, tá ok? A Umbanda trabalha apenas com a entidade. E se for um caboclo de Oxalá, que no caso é uma entidade, sim, isso acontece, tá ok? Próxima pergunta é do Paulo Ricardo. Ele coloca: o que você acha das pessoas que ficam fingindo que estão com entidade? Ó, o que eu tenho a dizer sobre isso? Infelizmente, eu fico triste, porque querendo ou não, essa pessoa vai estar iludindo a outra pessoa, porque aquela outra pessoa ela vai estar com fé naquela entidade que supostamente está lá e na verdade não está. Ela vai estar acreditando. Então você está iludindo aquela pessoa, você está enganando aquela pessoa. E isso é ruim. E isso tem consequência, gente. Tá certo? Isso tem consequência. Eu acho muito triste, eu fico muito triste com isso. Mas infelizmente acontece. Mas fazer o que, né? É o mundo. O mundo é bom. As pessoas que não são, né? Próxima pergunta é da Raquel Teca. Ela pergunta: meu marido é filho de Oxóssi com Oxum, uma qualidade de Oxóssi bem velho. Ele nunca recebeu entidade mulher. Meu filho é de Oxum com algum Xoroquê. Também nunca recebeu mulher. O que pensar sobre isso? Doutrina. Tá certo? Eles foram acostumados a não trabalhar com mulher, com entidade feminina. Esse é o problema. Eles foram doutrinados a não trabalhar, porque não tem problema algum. Você pode ser filho de Exu, você pode ser filho de qualquer orixá com qualquer outro orixá,
que você vai trabalhar com entidade feminina e entidade masculina, as duas. Não, gente, é a mesma coisa para vocês formar uma família. Você consegue formar uma família de um homem só? Não tem como. Para você formar uma família tem que ter um homem e uma mulher. Tem que ter um casal. Tem que ter um casal. Tá ok? Assim, em termos que eu falo, viu, gente? Em termos. Porque senão vai falar, ah, e o casal dos homossexuais? Eu falo em termos. Tá ok? Em termos. Mas tem, trabalha. O homem trabalha. Ele pode ser filho de qualquer orixá. Isso, o que pensar disso é doutrina. É o que foi passado para eles. Isso é comum, é normal. Não tem o que questionar eles. Se eles carregarem isso pro resto da vida, tudo bem, tranquilo, não tem problema algum. Mas se eles aprenderem, se eles souberem que eles também trabalham com entidades femininas, eles vão trabalhar também. Não tem problema algum. Entra também em questão de preferência do médium, entra também outros detalhes, né? Vamos dar um exemplo aqui. Por que outros detalhes? Pode acontecer e falar assim, ó, não, a sua mãe de cabeça não quer que você trabalhe com entidade feminina agora, porque ainda você não está preparado, porque é uma entidade mais doce, mais meiga, e você ainda não está preparado. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa, viu, gente? Aí é outra coisa. Não, então por enquanto eu não estou preparado, mas eu sei que eu vou trabalhar. Isso acontece, tá ok? Espero ter respondido aí. Próxima pergunta é do Marcelo do Rio Grande do Sul. Ele coloca, né? Adoro muito seus vídeos, continua nessa humildade que vai longe. Muito obrigado, Marcelo. Chá te abençoe. Poderia me explicar por que tem algumas pessoas que têm o dom para o candomblé, mas que em alguns casos elas não precisam sacrificar nos assentamentos dos seus orixás? Ou seja, o elemento utilizado nos ocultás, nas quartinhas, é a água. Sobre o canjerê, os orixás chegam na linha de caboclos. É quando chega o Pai Oxalá. Não é permitido ter linha de Exu nesse dia, mas os demais orixás chegam durante a gira de caboclos e o Bará chega na linha de Exus. Mas no canjerê, né, não tem corte para orixá, por isso a minha dúvida. Então, gente, como ele falou que eu vou tentar responder, né, pelo que eu entendi aqui, a questão do corte do assentamento, porque no canjerê não tem o corte no assentamento, é simplesmente só a quartinha. Porque entra aquela questão, o canjerê todo mundo sabe que é umbanda com candomblé. Entra a questão, gente, que a umbanda em si, ela não tem sacrifício, ela não tem corte, tá ok? E querendo ou não, a umbandomblé ou canjerê, né, ela é a mistura dos dois. Então não há necessidade, entendeu? Não há uma obrigação correta, não há uma obrigação clara que você tenha que fazer o corte para o seu orixá, tá ok? Não tem problema algum. Agora, a questão, eu falo que não tem problema, gente, porque devido à religião. Porque por mais que tenha cultos candomblé ali, cultos de candomblé, ela não deixa de ser também a Umbanda. Então não há aquela necessidade, porque a Umbanda não faz, a Umbanda não tem o corte, tá ok? Não tem o sacrifício. Algumas Umbanda tem, porque hoje em dia a Umbanda ela já está muito mista, né? Ela já pegou muitos cultos do candomblé, então é normal. Agora, a questão do que ele falou aqui, sobre o canjerê, os orixás chegam na linha de caboclo e quando chega para Oxalá não é permitido ter linha de Exu. Isso também já é a questão da Umbanda também em si. Por quê? São energias diferentes, tá ok? Isso são energias diferentes. Isso entra um pouco em questão das entidades e dos orixás. São energias totalmente diferentes, tá ok? Por isso que na gira de Exu, o Bará vem, tá ok? Porque são energias diferentes, tá ok? Eu posso estar explicando mais o porquê disso, mas vai entrar muito no candomblé. Vai entrar muito, né, no assunto do candomblé, mas eu posso estar explicando assim que possível, tá ok? Próxima pergunta é do Gabriel Leite. Ele pergunta, boa tarde, eu queria saber se boiadeiro come peixe, porque fui em um centro de Umbanda em giro de boiadeiro e ele estava comendo peixe, aí fiquei na dúvida. Por favor, pode me tirar essa dúvida. Posso sim. O Gabriel Leite, sim, come.
Boiadeiro come peixe. A gente tem que lembrar, primeira coisa, a gente tem que tentar focar na vida dele, tá ok? Na vida da entidade, na vida quando ele era encarnado. Você coloca lá boiadeiro, você lembra de quê? Não, boiadeiro, ele ficava nas campinas, né? Ficava no sertão, guiando, né? Conduzindo o gado, tá ok? Então, como assim vai comer peixe? Nessas caminhadas, gente, então era pessoas de roça. Eles pescavam para se alimentar. Então ele vai comer peixe. Isso é normal. Isso é totalmente normal. É a mesma coisa você falar aqui, ó. É uma pombogira que vivia no boteco. Vamos dar um exemplo, viu, gente? Não tô falando que pombogira é cachaceira, não, mas vamos dar um exemplo. Vivia no boteco. Provavelmente ela vai beber. Ah, vamos colocar aí, é um caboclo. É um caboclo de Oxóssi. Você lembra da vida dele? Não, ele era um índio, né? Ele tinha que caçar para comer. Ele sobrevivia de fruta, ele sobrevivia da natureza. Então, você vai fazer uma oferenda para ele, ele vai aceitar frutas. É claro, tem as preferências, mas ele vai aceitar frutas. Então a gente tem que entender um pouco isso. A gente tem que, às vezes, parar para analisar, parar, pensar, falar, peraí, caboclo, boiadeiro, na época ele vivia nas campinas, como ele sobrevivia, o que ele comia. Se fosse no meu caso, então é normal. Boiadeiro sim come peixe. Tá ok, Gabriel? Próxima pergunta é do Paranoid Play, isso mesmo, do Pedro. Um axé, Pedro, sempre participando do canal aí, um abraço, viu? Ele pergunta, quero lhe perguntar, se o pai de santo fizer a corrente do médium, no caso, tirar as entidades do médium e falar a ele, pode acontecer animismo na parte do médium e a entidade pode dar o nome errado por culpa desse animismo? Pode, isso pode. Por isso sempre que eu falo, e por mais que eu sinta uma entidade da pessoa e que eu saiba quem é essa entidade, eu não falo qual que é. Eu não falo, tá ok? Por quê, gente? Porque pode acontecer isso que falou, o animismo. Tá ok? Pode acontecer isso. O médium acaba se levando, porque ele já escutou. Então ele acaba não deixando a entidade trabalhar. Porque ele, vamos dizer assim, que ele fica empolgado. Só dele tá sabendo o nome. Então não tem necessidade. Não tem essa necessidade. Isso pode acontecer sim, viu? Próxima pergunta é do Pedro Henrique. Ele pergunta, abraço aqui, né, para Cuiabá, um pessoal de Cuiabá aí participando do canal, um beijo aí para todo mundo, um axé, um salve. Ele pergunta, tem algum problema menor de idade desenvolver a sua mediunidade de incorporação, tipo o médio ter 14, 15, 16 anos em diante e já incorporar? Não tem problema algum, já expliquei isso no vídeo. A questão vai entrar o quê? Se ele foi autorizado a entrar, se ele foi permitido, se isso tudo foi feito, né? Se isso foi corretamente elaborado, se ele foi permitido, se deram permissão para ele entrar, não tem problema algum, ele pode estar trabalhando. É onde que eu falei, eu acho que a idade mínima para você começar a pensar em incorporar são 12 anos. Se você quer incorporar, a sua mãe autorizou, seus pais autorizaram, o seu pai de santo autorizou, o mentor da casa autorizou, então não há problema algum, tá certo? Pode ir lá, pode começar a trabalhar, vai desenvolver e pode trabalhar com essas entidades. É claro que existem algumas regras. Além de regras, existem alguns rituais que você não pode estar fazendo, porque o seu corpo é diferente do corpo de um adulto. Tá ok? A sua energia é diferente, mas em questão de incorporação não tem problema algum. Tá ok? Vamos lá para a próxima pergunta agora. Quem pergunta é o Janderson Castro. Eu fiz um vídeo, vai sair no canal daqui uns tempos, vai sair no canal já. Ele pergunta o que é Eguns, tá certo? Eu vou falar no fundamento principal. Eguns são espíritos, gente. Todo quanto é tipo de espírito. Ah, eu morri hoje. Vamos dar um exemplo. Deus me livre, não quer morrer não. Mas eu morri hoje. Eu virei um Egum. Tá ok? Por que Egum? Porque eu virei um espírito. Egum são todo tipo de espírito, sendo bom ou sendo ruim. É um Egum, vira Egum, tá ok? Eu vou estar explicando mais no vídeo mais pra frente, então não perca não, viu, Janderson? Próxima pergunta, e a última, né, que eu deixei por último, que eu achei interessante, que é do Di Ramos. Ele pergunta o que significa universalista. Muita gente não sabe o que é.
Universalista, gente, muita gente acha que é uma religião. Universalista não é uma religião, não é uma doutrina, não é nada disso. Universalista, vamos dar um exemplo assim, eu sou universalista. É aquela pessoa, vamos dizer assim, ela não tem uma religião própria, ela tem os seus próprios fundamentos. Vamos dar um exemplo, eu creio na Umbanda, mas eu também creio no evangélico, né? Eu creio no candomblé, mas eu creio na maçonaria também. Eu sei que tem, sei que existe. Eu tiro um pouco de cada, e tiro a minha própria concepção. Isso é universalista. Eu tenho uma ideia diferente em questão de religião. Eu tenho uma opinião própria em questão de religião. Eu não sigo nenhuma doutrina. A minha questão é diferente. Ah, mas você acredita na Bíblia? Sim, eu acredito que existiu Jesus Cristo. Eu acredito que ele foi crucificado. Eu acredito que Deus, não sei o quê. Mas você acredita na Umbanda? Sim, eu acredito. Eu acredito que tem Oxóssi. Essa é a pessoa universalista. Ela tem uma opinião própria. Ela não segue nenhuma doutrina. Ela não segue uma religião. Ela tem a sua opinião própria em questão de religião. Aí ela faz sua concepção própria. Aí ela decide se é certo, se é errado, ela que sabe. Ela não tem uma religião, ela não segue. Tá ok? Então é isso, pessoal. Essas foram as perguntas. Agora que quero mandar um abraço para todo mundo que participou aí. Um salve, um abraço, que Oxalá esteja iluminando todos vocês. E eu quero mandar um salve aí pro pessoal, poucas pessoas, mas vou mandar aí. O Eduardo Viana, né, que participou, ele pede para me contar a história de Pombogiras, né? Eu quero mandar um salve e um abraço para ele, que Oxalá esteja te abençoando. Quero mandar também um abraço para Marilena Rodrigues, de Jardim, Mato Grosso do Sul. Um abraço para você, Marilena, que Oxalá te abençoe. Muito obrigado por estar participando do canal, tá ok? Que Oxalá te abençoe e um forte abraço aí, tá ok? Próxima pessoa também, o Richard Rodrigues. Pede para me contar a história do Exu Menino, assim que puder eu vou falar. Richard, que o Oxalá esteja te abençoando, tá ok? Que o Oxum esteja presente na sua vida, que nossos orixás estejam te iluminando cada dia mais. Um axé e um forte abraço para você. E também para o Alisson Gomes. Alisson, lá de Santos, né, São Paulo. Um abraço aí, Alisson. Que Oxalá esteja te abençoando, te iluminando cada dia mais. E por último também o Gilberto Ferrer. Gilberto, né, lá da cidade de Jaguarão. Pessoal aí, ó, sempre participando do canal, um abraço aí a você, que Oxalá esteja te iluminando, tá ok? Pessoal, acabando o vídeo, vocês estão vendo que já está começando a ficar escuro já. Então, encerrando o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado, tá ok? Lembrando, se você quiser participar desse vídeo, você quer deixar o seu comentário, você quer deixar sua pergunta, fala, não, eu quero que ele mande um salve aí pra mim, eu quero que ele mande a sua bênção pra mim, que ele ponha a bênção sobre mim, comente lá com hashtag Umbanda na frente. Isso de qualquer comentário que você quiser, qualquer vídeo, colocou a hashtag Umbanda na frente, vai ser pegada a sua pergunta, tá ok? E é isso aí, pessoal. Não esqueça de acompanhar o canal também, no Instagram, no Facebook, acompanha lá. Se inscreva também, não esquece de inscrever, deixa o joinha. O vídeo alongou demais, mas espero eu ter respondido bastante aí, espero que vocês tenham tudo entendido, tá ok? E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, né? E axé a todos.